O marido tinha tanta vergonha da esposa que a apresenta como empregada doméstica. Anos depois do divórcio, ele se assusta ao escutar alguém chamar por seu nome. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. Isadora Silveira acordou antes do despertador, como sempre. O relógio ainda marcava 4h30 da manhã, mas ela sabia que precisava ser a primeira a levantar naquela casa em Petrópolis. Seus dedos, calejados pelos anos de trabalho na fábrica de tecidos Vale do Sol, tatearam a parede gelada até encontrar o interruptor. A luz fraca revelou o quarto minúsculo, quase um depósito de vassouras adaptado, onde dormia desde os 6 anos, quando seu irmão Tiago nasceu. O chão frio sob seus pés descalços a fez estremecer. Ajeitou rapidamente os longos cabelos negros num coque e vestiu o uniforme azul marinho da fábrica. Abriu a gaveta da pequena cômoda de madeira e, com cuidado, retirou do fundo seu caderno surrado, escondido sob pilhas de meias. Folheou aquelas páginas que continham anotações de aulas que nunca frequentou oficialmente, mas que acompanhava à distância, graças a Dona Laura, a professora aposentada que morava próximo à fábrica. Um dia tudo isso vai valer a pena, sussurrou para si mesma, guardando novamente o caderno em seu esconderijo. Na cozinha, preparou o café para a família enquanto estudava mentalmente as fórmulas de matemática que Dona Laura havia lhe ensinado na semana anterior. Aos 19 anos, Isadora vivia uma vida dupla. Para os pais era apenas a filha disciplinada que trabalhava na fábrica e contribuía com seu salário miserável para o sustento da casa. Para si mesma, era uma estudante determinada que sonhava com uma vida diferente daquela imposta pela família Silveira. Isadora, a voz de Marta, sua mãe, soou pelo corredor, sempre com aquele tom de crítica permanente. Não esqueça de separar a roupa do Tiago para a escola. Seu pai e eu não queremos que ele chegue atrasado como semana passada. Já separei, mãe, respondeu, mantendo os olhos baixos enquanto colocava a mesa. Cláudio Silveira, seu pai, entrou na cozinha com o jornal na mão, ignorando completamente a presença da filha, como fazia há anos. Sentou-se à cabeceira da mesa e esperou ser servido. "O café está pronto, pai", Isadora murmurou, sem receber resposta. Os minutos seguintes transcorreram no silêncio habitual, quebrado apenas pelo som do jornal sendo folheado e pelo barulho de talheres. Quando Tiago, um adolescente de 13 anos mimado além da conta, finalmente apareceu, o ambiente transformou-se. "Bom dia, campeão!" Cláudio saudou o filho com um entusiasmo que nunca dirigia à filha. "Dormiu bem? Hoje é dia de prova, não é?" "Sim, matemática", resmungou o garoto, lançando um olhar de desdém para o prato que Isadora acabara de colocar à sua frente. "Quero um suco diferente. Esse de laranja de novo, não", exigiu, empurrando o copo. Isadora engoliu a resposta que gostaria de dar e simplesmente pegou o copo, dirigindo-se à geladeira quase vazia. Não havia outro suco, mas ela sabia que discutir seria inútil. "Vou preparar de abacaxi", mentiu, misturando água e açúcar ao pouco suco de laranja que restava, apenas para mudar a cor. Tiago recebeu o novo copo sem agradecer, enquanto Marta folheava distraidamente uma revista de celebridades. "Isadora, seu pai e eu conversamos", começou sua mãe sem levantar os olhos da revista. "O dinheiro está curto este mês. Vamos precisar que você entregue seu salário completo." "Mas, mãe, eu estava guardando um pouco para..." "Para quê?" interrompeu Cláudio, finalmente dirigindo-se à filha. "Estudar?" Ele riu, um som seco e cortante que Isadora conhecia bem. "Já falamos sobre isso. Mulher da nossa família trabalha, não desperdiça tempo com livros." Isadora mordeu o lábio inferior até sentir o gosto metálico do sangue. 3 anos economizando centavo por centavo e agora teria que entregar tudo. O sonho de frequentar o curso técnico de administração parecia cada vez mais distante. "Sim, pai", respondeu automaticamente, as palavras saindo como se não fossem suas. Depois que todos terminaram o café, Isadora rapidamente lavou a louça e pegou sua bolsa gasta. O relógio marcava 5h45 quando ela saiu para as ruas frias e íngremes de Petrópolis. O caminho até a fábrica era longo,
mas ela preferia ir a pé para economizar o dinheiro do ônibus. O vento gelado da serra cortava seu rosto enquanto ela subia e descia as ladeiras da cidade. Observava as mansões antigas, os jardins bem cuidados e imaginava como seria ter nascido em uma daquelas famílias. À medida que se afastava do centro histórico, as construções imponentes davam lugar a casas mais modestas, até chegar ao distrito industrial onde ficava a fábrica. Ao passar pelo mercado municipal, viu no quadro de avisos um cartaz que chamou sua atenção. Restaurante Sabor Mineiro contrata ajudante de cozinha. Não é necessária experiência. Isadora parou, sentindo o coração acelerar. Era um sinal. Sua mente calculou rapidamente. O restaurante ficava no centro da cidade, longe do bairro onde morava. Se conseguisse o emprego, poderia finalmente sair de casa. O salário de ajudante de cozinha não devia ser muito, mas qualquer coisa seria melhor que continuar naquela prisão. Na fábrica, enquanto suas mãos trabalhavam automaticamente no corte dos tecidos, sua mente estava longe, planejando. 3 anos de economia não eram suficientes para o curso técnico, mas talvez fossem o bastante para alugar um quarto simples. Durante o intervalo do almoço, em vez de comer, ela usou o telefone público para ligar para o número no cartaz. Restaurante Sabor Mineiro, bom dia. Atendeu uma voz masculina jovial. Bom dia, eu vi o anúncio sobre a vaga de ajudante de cozinha. Isadora falou, sentindo a garganta seca. Ainda está disponível. Sim, pode vir hoje depois das 17 para uma entrevista? Respondeu o rapaz. Sim, estarei aí, confirmou, antes de desligar com as mãos trêmulas. Aquela tarde, o trabalho na fábrica pareceu interminável. Quando o apito finalmente soou, anunciando o fim do expediente, Isadora foi a primeira a sair. Em vez de tomar o caminho de casa, dirigiu-se ao centro da cidade. O restaurante Sabor Mineiro era um estabelecimento modesto, mas limpo e acolhedor. Ao entrar, foi recebida por um rapaz alto de olhos verdes, penetrantes e sorriso fácil. Ele usava um avental branco sobre uma camisa social azul clara. Boa tarde, você deve ser a moça do telefonema. Ele sorriu, estendendo a mão. Sou Igor Mendonça, filho do proprietário. Isadora Silveira. Ela respondeu, sentindo um calor estranho subir pelo rosto ao apertar a mão de Igor. Venha comigo, vamos conversar sobre a vaga. Ele a conduziu até uma mesa nos fundos do restaurante. Por um momento, Isadora esqueceu por que estava ali. Havia algo magnético em Igor, algo que a fazia querer sorrir, mesmo depois de um dia exaustivo. Experiência? Ele perguntou, olhando-a com interesse. Nenhuma em restaurante, Isadora admitiu. Mas cozinho em casa desde os 8 anos e aprendo rápido. Igor pareceu satisfeito com a resposta. Conversaram por quase 1 hora, e ao final, ele ofereceu a ela um teste de 1 semana. Pode começar amanhã? Perguntou. Amanhã? Isadora hesitou, pensando na reação de seus pais quando soubessem que ela havia abandonado o emprego na fábrica. Sim, posso começar amanhã. Ao sair do restaurante, ela sabia que não havia volta. Aquela noite seria a última na casa do Silveira. Enquanto caminhava para casa sentindo o vento frio da noite serrana, Isadora fez um juramento silencioso. Nunca mais permitiria que alguém a fizesse sentir-se tão pequena quanto seus pais a fizeram. Nunca mais. A noite caía sobre Petrópolis quando Isadora retornou à casa do Silveira pela última vez. Com passos silenciosos, entrou pela porta dos fundos, esperando não ser notada. Porém, Marta a aguardava na cozinha, braços cruzados e expressão severa. Onde esteve? São quase 8 da noite, acusou sem esconder a irritação. A janta está atrasada e seu pai está furioso. Isadora respirou fundo, reunindo a coragem que vinha cultivando por anos. Não vou preparar o jantar hoje, mãe. Respondeu com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Na verdade, vim apenas buscar minhas coisas. Estou saindo de casa. O rosto de Marta transformou-se de irritação para descrença. O quê? Você perdeu o juízo? Ela riu, um som áspero e desprovido de humor. E para onde você pensa que vai? Consegui um novo emprego. No restaurante Sabor Mineiro, no centro. Abandonou a fábrica? Marta elevou a voz. Cláudio, venha ver o que sua filha está dizendo.
Os passos pesados de Cláudio ecoaram pelo corredor. O homem surgiu na porta da cozinha, a figura imponente que sempre intimidara Isadora desde a infância. "O que está acontecendo aqui?" exigiu saber. "Sua filha diz que está saindo de casa, que abandonou o emprego na fábrica", Marta relatou, como se anunciasse uma traição imperdoável. O rosto de Cláudio endureceu, os olhos fixando-se na filha com uma frieza que Isadora conhecia bem demais. "É isso mesmo, Isadora?" perguntou a voz baixa e ameaçadora. "Sim, pai." Ela sustentou o olhar dele pela primeira vez em anos. "Consegui um emprego melhor e vou morar por conta própria." "E o dinheiro que você deve à família?" ele questionou, dando um passo em sua direção. "Quem vai cozinhar e limpar? Quem vai cuidar do Tiago quando sua mãe e eu estivermos trabalhando?" "Tiago tem 13 anos, pai. Ele pode aprender a se virar, assim como eu tive que aprender com 6, respondeu Isadora, sentindo uma onda de calor subir pelo pescoço. O tapa veio rápido e preciso, acertando seu rosto com força suficiente para desequilibrá-la. Isadora cambaleou, mas não caiu. Tocou a face ardente e olhou para o pai sem lágrimas, apenas com uma determinação silenciosa. "Se sair por aquela porta, não é mais minha filha", Cláudio declarou, apontando para a saída. "É uma pena, pai", Isadora respondeu com a voz firme, apesar do tremor interior. "Porque eu sempre fui sua filha, mesmo quando você escolheu não ser meu pai." Sem dar tempo para réplicas, subiu rapidamente ao seu quarto depósito e pegou a pequena mala já preparada. Havia pouco para levar. Algumas roupas, seus cadernos de estudo e uma foto antiga, do tempo em que ainda era considerada importante naquela casa. Quando passou novamente pela cozinha, seus pais a observavam com uma mistura de raiva e incredulidade. Tiago apareceu no corredor, atraído pela comoção. "O que está acontecendo?" perguntou o adolescente confuso. "Nada para você se preocupar, filho", Marta respondeu, puxando-o para perto. "Sua irmã decidiu que é boa demais para esta família." Isadora olhou para o irmão uma última vez. Não havia afeto entre eles, apenas o vazio criado por anos de tratamento desigual. "Adeus, Tiago", foi tudo o que disse antes de sair para a noite fria. As primeiras semanas no pequeno quarto alugado nos fundos de uma pensão no centro de Petrópolis foram de adaptação. O espaço era menor que seu quarto na casa dos pais, mas era seu. Ali ninguém a acordava antes do amanhecer, ninguém exigia seu salário, ninguém menosprezava seus sonhos. O silêncio, antes opressor na casa da família, agora era seu aliado nas horas de estudo. No restaurante Sabor Mineiro, Isadora floresceu. Suas habilidades na cozinha, desenvolvidas à força durante anos, impressionaram seu Antônio, o pai de Igor e proprietário do estabelecimento. O que era para ser uma semana de teste transformou-se em um emprego fixo, com direito a refeições incluídas, um benefício que Isadora particularmente apreciava. Igor, no entanto, era a verdadeira razão pela qual ela acordava animada todas as manhãs. Nos momentos de folga entre o almoço e o jantar, ele a ensinava sobre o negócio, sobre os pratos da culinária mineira, sobre a vida. Aos poucos, as conversas profissionais deram lugar a confidências, risos compartilhados e olhares que duravam mais do que o necessário. "Nunca conheci alguém como você, Isadora", disse Igor numa tarde chuvosa, enquanto contavam o estoque na despensa. "Tão determinada, tão bonita por dentro e por fora." O rubor nas bochechas de Isadora não era mais novidade quando estava perto dele. Tentou disfarçar organizando latas de milho que já estavam perfeitamente alinhadas. "Você também é especial, Igor", respondeu timidamente. "Foi a primeira pessoa que acreditou em mim sem me conhecer." O beijo que se seguiu foi tão natural quanto o pôr do sol nas montanhas de Petrópolis. Os lábios de Igor tinham gosto de café e promessas. E pela primeira vez, Isadora permitiu-se sonhar com um futuro diferente daquele para o qual fora programada. O romance floresceu rapidamente, apesar das advertências de seu Antônio sobre relacionamentos no ambiente de trabalho. Igor, com seu charme característico, garantiu ao pai que saberia separar o profissional do pessoal. O que ele não contou, no entanto, foi sobre Dona Teresa, sua mãe, que administrava as finanças do restaurante e raramente aparecia no salão. Foi numa terça-feira particularmente movimentada que Dona Teresa finalmente conheceu Isadora.
A mulher de meia-idade, com cabelos perfeitamente tingidos e unhas impecáveis, surgiu na cozinha como um furacão bem vestido. "Então é você a nova funcionária que meu filho não para de elogiar?" perguntou, analisando Isadora dos pés à cabeça. "Sim, senhora", respondeu Isadora, limpando as mãos no avental. "É um prazer conhecê-la." Dona Teresa sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos calculistas. "De onde você vem, querida? Sua família é de Petrópolis mesmo?" "Sim, nasci aqui." "E seus pais, o que fazem?" As perguntas continuaram, uma inquisição disfarçada de interesse casual. A cada resposta, Isadora podia sentir o julgamento silencioso. Quando Igor apareceu, ela estava praticamente encurralada entre o fogão e a patroa. "Mãe, deixa a Isadora trabalhar", ele interveio, puxando Dona Teresa delicadamente pelo braço. "Temos clientes esperando." Mais tarde, depois que o restaurante fechou, Igor a encontrou sentada na escada dos fundos, contemplando a lua que iluminava os telhados coloniais. "Não ligue para minha mãe." Ele sentou-se ao seu lado, passando o braço por seus ombros. "Ela é protetora demais. Mas vai gostar de você, tenho certeza." Isadora apoiou a cabeça no ombro dele sem responder. Algo em seu íntimo dizia que Dona Teresa nunca a aceitaria, mas o calor do corpo de Igor contra o seu fazia com que isso parecesse insignificante. "Casa comigo", ele sussurrou contra seus cabelos. "O quê?" Isadora afastou-se para olhá-lo nos olhos, certa de que havia escutado errado. "Casa comigo, Isadora", repetiu, segurando suas mãos. "Sei que nos conhecemos há apenas 3 meses, mas nunca tive tanta certeza de nada na vida. Igor, sua mãe me odeia, seu pai nos advertiu sobre relacionamentos no trabalho e nada disso importa." Ele a interrompeu. "É você que eu quero, não eles. Podemos nos casar em segredo se preferir. Só nós dois." Naquela noite estrelada, embalada pela brisa fresca das montanhas e pelo amor que sentia pulsando em cada célula de seu corpo, Isadora disse sim. A menina que crescera acreditando não merecer amor, agora era uma mulher prestes a se casar com o homem de seus sonhos. O que ela não sabia era que muito em breve descobriria a diferença entre sonhos e pesadelos. O casamento de Isadora e Igor foi uma cerimônia simples realizada numa pequena capela nas montanhas de Petrópolis, longe dos olhares curiosos e, principalmente, longe de Dona Teresa. Apenas o padre, o sacristão e 2 funcionários do restaurante serviram como testemunhas da união que naquele momento parecia abençoada. "Agora você é Isadora Mendonça", sussurrou Igor ao seu ouvido enquanto dançavam sob o luar depois da cerimônia. "Minha esposa, minha companheira, minha vida." Isadora sorriu, os olhos marejados de uma felicidade que nunca imaginara possível. Por algumas semanas, viveram num pequeno apartamento alugado próximo ao centro, dividindo o tempo entre o trabalho no restaurante e a descoberta um do outro. Nas horas vagas, visitavam os jardins imperiais, passeavam pela Rua Teresa ou simplesmente ficavam em casa planejando um futuro que parecia promissor. No entanto, guardar segredo de Dona Teresa provou-se uma tarefa impossível numa cidade pequena como Petrópolis. Foi numa manhã de sábado, quando o restaurante estava particularmente cheio, que tudo veio à tona. "Igor", a voz estridente de Dona Teresa ecoou pela cozinha. "Quero falar com você e com ela. Agora." O sorriso sumiu dos lábios de Igor, substituído por uma expressão que Isadora nunca havia visto antes, uma mistura de medo e submissão que a deixou instantaneamente alarmada. "Vamos para o escritório", murmurou ele, segurando levemente seu cotovelo. Dona Teresa já os aguardava sentada atrás da mesa como uma rainha em seu trono. Sobre a superfície de madeira polida, os papéis do casamento estavam espalhados. "Então é verdade", ela começou, os olhos faiscando de raiva. "Você se casou com essa empregada pelas minhas costas." "Mãe, a Isadora é minha esposa agora e..." "Calado!" Dona Teresa bateu com a mão na mesa. "Você tem alguma ideia do que fez? Do escândalo que isso vai causar? Meus amigos, nossas relações comerciais..." Isadora apertou os punhos ao lado do corpo, contendo a vontade de defender-se. Sentiu-se novamente aquela menina na cozinha dos pais, invisível e insignificante. "Senhora Teresa", começou, tentando manter a voz firme.
Eu amo seu filho e... Amor? A mulher mais velha riu, um som cruel e cortante. O que uma menina sem família, sem educação, sem classe social, sabe sobre amor? Você viu uma oportunidade e a agarrou. Não é a primeira interesseira a tentar fisgar meu filho, mas será a última. Mãe, Igor finalmente protestou. Não fale assim com a Isadora. Muito bem. Dona Teresa recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Se quer mesmo ficar com ela, faça sua escolha agora. Ou ela sai do restaurante ou saem os dois. Este negócio é familiar, e ela não é da família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora virou-se para Igor, esperando que ele a defendesse, que dissesse à mãe que ambos sairiam se fosse necessário. Em vez disso, viu hesitação em seus olhos. Mãe, isso não é justo. O restaurante é meu futuro, é minha herança. Isadora agora é minha esposa. Não podemos chegar a um acordo? Não há acordo possível. Dona Teresa foi inflexível. Ela vai embora hoje. Está demitida. Isadora sentiu as pernas fraquejarem. Seu emprego, a independência que tanto lutara para conquistar, tudo estava novamente por um fio. Olhou para Igor, suplicante. E se eu conseguir outro emprego? Perguntou baixinho. Podemos continuar juntos, e você fica no restaurante. O alívio que viu nos olhos de Igor foi como um punhal em seu coração. Ele não lutaria por ela. É uma boa solução, concordou rapidamente, virando-se para a mãe. Isadora pode trabalhar em outro lugar, e continuamos casados. Dona Teresa deu um sorriso vitorioso. Como quiserem, disse levantando-se. Mas até lá não quero vê-la aqui. Pegue suas coisas e saia agora mesmo. Saindo do escritório, Isadora sentia-se humilhada, descartável. Igor seguiu-a até o vestiário, onde ela recolhia seus pertences com mãos trêmulas. Me desculpe, ele sussurrou, verificando se ninguém os ouvia. Vou compensar isso, prometo. Encontrarei uma solução. Isadora apenas assentiu, incapaz de articular palavras. Havia algo no comportamento de Igor que não reconhecia, algo que a lembrava desconfortavelmente de seu pai. Aquela mesma covardia disfarçada de prudência, aquela mesma priorização de tudo e todos antes dela. As semanas seguintes foram difíceis. O pequeno apartamento que dividiam agora parecia sufocante nas longas horas em que Igor trabalhava no restaurante. A busca por emprego provou-se mais complicada do que Isadora imaginara. Petrópolis era uma cidade pequena, e a influência da família Mendonça estendia-se mais do que supunha. Numa manhã particularmente desanimadora, após mais uma entrevista fracassada, Isadora sentiu um mal-estar súbito. Correu para o banheiro e, pela terceira vez naquela semana, vomitou o café da manhã. Quando a tontura passou, a realidade a atingiu como um raio. Estava atrasada, há quase 2 meses. Sentada no chão frio do banheiro, Isadora abraçou a barriga ainda plana. Um misto de terror e alegria tomando conta de seu ser. Um bebê, um filho de Igor, uma nova vida dentro dela quando sua própria vida parecia desmoronar. A confirmação veio naquela tarde, no pequeno posto de saúde do bairro. Grávida de aproximadamente 8 semanas, Isadora caminhou para casa em transe, a notícia pesando em seu coração. Como contaria a Igor? Como reagiria Dona Teresa? E mais importante, como sustentariam uma criança com apenas o salário dele? Preparou o jantar favorito do marido, arrumou a mesa com o pouco que tinham de bonito e esperou. Quando Igor chegou, horas depois do esperado, trazia consigo o cheiro de álcool e perfume feminino. Onde esteve? Perguntou Isadora, a comida já fria sobre a mesa. No restaurante, onde mais? Respondeu ele, evitando seu olhar. Tivemos um evento especial hoje. E esse perfume? Igor passou a mão pelos cabelos. Um gesto que Isadora já reconhecia como sinal de nervosismo. Deve ser de alguma cliente, disse, caminhando em direção ao banheiro. Vou tomar um banho antes de comer. Isadora ficou parada, a revelação da gravidez morrendo em sua garganta. Algo estava errado, terrivelmente errado. Nos meses anteriores, Igor chegava cada vez mais tarde, sempre com desculpas sobre o trabalho no restaurante. As ligações noturnas que ele atendia em outro cômodo, as mudanças de humor, os presentes que comprava para compensar ausências cada vez mais frequentes.
Durante o jantar silencioso, observou o homem à sua frente, tentando enxergar nele o Igor por quem se apaixonara. Estava prestes a revelar a gravidez quando ele se pronunciou. Isadora, temos que conversar, disse pousando os talheres. A situação está insustentável. O coração dela acelerou. Ele sabia. Alguém tinha contado sobre a gravidez? O quê? Perguntou a voz quase inaudível. Você sem trabalhar, as contas aumentando, minha mãe pressionando. Ele suspirou profundamente. Acho que nos precipitamos. Talvez devêssemos dar um tempo. Foi como se o mundo tivesse parado. As palavras de Igor reverberavam em sua mente como um eco em um túnel vazio. Dar um tempo? O que isso significa, Igor? Significa que poderíamos nos separar por algum tempo, explicou, evitando seus olhos. Você poderia voltar para a casa dos seus pais, eu fico aqui. Quando as coisas melhorarem, nos reconciliamos. Isadora soltou uma risada amarga, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Você sabe que não posso voltar para a casa deles. E eu estou grávida, Igor. Grávida do seu filho. A revelação pairou no ar entre eles como uma bolha prestes a estourar. Igor empalideceu, os olhos arregalados fixos na barriga de Isadora. Grávida? Tem certeza? Absoluta, ela confirmou, a mão instintivamente protegendo o ventre. Confirmei hoje no posto de saúde. Por um momento, um brilho que poderia ser felicidade passou pelo rosto de Igor, mas logo foi substituído por uma expressão que Isadora nunca esqueceria: cálculo frio. Isso complica as coisas, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Minha mãe não pode saber, não ainda. Igor, eu estou esperando um filho seu. Isadora elevou a voz indignada. E tudo o que você se preocupa é com o que sua mãe vai pensar? O brilho de raiva nos olhos de Igor a assustou. Ele levantou-se bruscamente, derrubando o copo de água sobre a toalha. O que você está insinuando? Que não me importo com você? Com o bebê? Ele passou as mãos pelo rosto visivelmente perturbado. Estou tentando proteger vocês dois. Se minha mãe descobrir agora, nas circunstâncias atuais, ela é capaz de nos deserdar. É isso que você quer? Que nosso filho nasça na miséria? Isadora enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando manter a compostura. Não é isso que estou dizendo. Só acho que precisamos enfrentar essa situação juntos, como um casal, não nos separando. Igor respirou fundo, parecendo se acalmar. Aproximou-se dela e tomou suas mãos entre as suas. Você tem razão, me desculpe, disse, o tom subitamente doce. Foi o choque da notícia. Vamos resolver isso juntos. Aquela noite, abraçada a Igor enquanto ele dormia, Isadora tentou acreditar que tudo ficaria bem, que o perfume feminino em sua camisa tinha uma explicação inocente, que as ausências constantes eram realmente por causa do trabalho, que o homem por quem se apaixonara ainda existia sob aquela nova camada de indiferença e irritabilidade. Mas amanhã trouxe uma realidade ainda mais dura. Dona Teresa apareceu no apartamento sem aviso. Igor já havia saído para o trabalho, e Isadora estava sozinha quando atendeu a batida impaciente na porta. Então é aqui que você e meu filho estão vivendo, comentou a mulher mais velha, entrando sem ser convidada e examinando o pequeno espaço com desprezo evidente. Patético! O que deseja, Dona Teresa? Isadora perguntou, mantendo a distância. Vim fazer uma proposta, respondeu, sentando-se sem ser convidada. Quanto você quer para deixar meu filho em paz? Como é? Dinheiro, querida. Quanto custa para você desaparecer da vida do Igor? Ele é jovem, tem um futuro promissor. Não pode ficar preso a alguém como você. O insulto foi como um tapa, mas Isadora manteve-se firme. Não estou interessada no seu dinheiro. Amo seu filho e estamos construindo uma família. O sorriso de Dona Teresa transformou-se em uma expressão de desdém. Família? Acha mesmo que Igor vai querer formar uma família com você? Uma menina sem estudo, sem classe, sem futuro? Estou grávida, Isadora revelou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. O rosto de Dona Teresa congelou por um instante, antes de se contorcer em uma máscara de fúria. Grávida? É isso que diz? Ela riu, um som cruel e cortante. E como posso ter certeza de que este filho é do meu Igor?
Foi como se o ar tivesse sido sugado do apartamento. Isadora sentiu um zumbido nos ouvidos, a indignação deixando-a momentaneamente sem palavras. Como se atreve? Finalmente conseguiu dizer, a voz trêmula de raiva. Nunca houve outro homem além do seu filho. É o que todas dizem, querida. Dona Teresa respondeu, levantando-se. Mas não se preocupe. Se essa criança for mesmo um Mendonça, farei um teste de paternidade assim que nascer. Até lá, fique longe do restaurante. E não pense que esta gravidez, se for real, lhe dá algum direito sobre nossa família ou nossos bens. Quando a porta se fechou atrás de Dona Teresa, Isadora desabou no sofá, sentindo-se violada, humilhada. Aquela mulher não tinha limites. E o pior era que Igor, em vez de protegê-la, parecia cada vez mais distante, mais influenciado pela mãe dominadora. Naquela noite, quando Igor chegou, Isadora contou sobre a visita de Dona Teresa. Esperava indignação, apoio, talvez até mesmo uma confrontação com a mãe. Em vez disso, o que recebeu foi um encolher de ombros resignado. Minha mãe é assim mesmo, você sabe. Disse como se isso explicasse e justificasse tudo. Ela vai se acostumar com a ideia do bebê, eventualmente. Ela questionou a paternidade do nosso filho, Igor. Isadora exclamou incrédula com a reação dele. Como pode ficar tão calmo? Igor suspirou, passando a mão pelos cabelos. O que quer que eu faça? Brigue com ela. Corte relações? O restaurante é dela, Isadora. Sem o restaurante, como vou sustentar você e o bebê? A lógica dele era impecável e, no entanto, profundamente errada. Lembrou a Isadora sua própria família, o ciclo de abuso disfarçado de tradição, de cuidado, de hierarquia. Podemos nos virar, sugeriu, tentando manter a esperança. Você é um ótimo cozinheiro. Eu posso voltar a estudar quando o bebê nascer. Podemos construir nossa própria vida, longe da influência dela. Por um momento, viu um lampejo do antigo Igor nos olhos dele, aquele rapaz sonhador que a fizera acreditar no amor. Mas logo a sombra retornou. Não é tão simples, Isadora. Você não entende. E era verdade. Ela não entendia como o homem forte e decidido por quem se apaixonara podia ser tão fraco diante da mãe. Não entendia como o amor que parecia tão intenso, tão real, estava se revelando tão frágil diante das primeiras adversidades. O que Isadora não sabia era que, em breve, entenderia a verdadeira natureza daquele casamento, e a compreensão viria da forma mais dolorosa possível. Os meses passaram com uma lentidão angustiante para Isadora. Sua barriga crescia, assim como sua solidão. Igor passava cada vez menos tempo em casa, sempre com a desculpa do trabalho no restaurante. As noites em que chegava embriagado tornaram-se mais frequentes, assim como os perfumes femininos que não pertenciam a ela. O pequeno apartamento, antes um refúgio de amor, transformou-se numa prisão solitária onde Isadora, agora com 6 meses de gravidez, passava os dias conversando com o bebê que carregava, sua única companhia verdadeira. Vamos ser só nós dois, Isabela, sussurrava, acariciando a barriga proeminente. Havia decidido o nome semanas antes, quando um teste revelou que esperava uma menina. Mamãe vai te dar todo o amor do mundo. O dinheiro, que já era escasso, tornou-se um problema ainda maior. Igor entregava quantias cada vez menores, alegando que o restaurante passava por dificuldades. Isadora teve que recorrer a trabalhos como costureira, aproveitando habilidades adquiridas na antiga fábrica de tecidos para complementar a renda. Numa tarde de domingo, enquanto Igor supostamente trabalhava, Isadora decidiu fazer uma surpresa. Preparou alguns doces caseiros que ele adorava e pegou um ônibus para o centro. Fazia meses que não pisava no restaurante Sabor Mineiro, e a ideia de enfrentar Dona Teresa a amedrontava, mas sentia necessidade de reconectar-se com o marido, de tentar resgatar o que restava de seu casamento. O restaurante estava estranhamente silencioso para um domingo. A placa na porta indicava "Fechado para evento particular". Isadora hesitou, mas algo a impulsionou a seguir até os fundos, onde ficava a entrada de serviço. Ao se aproximar, ouviu vozes e risos vindos do pequeno jardim interno. Reconheceu imediatamente a risada de Igor, mais solta e jovial do que ouvira em meses. Contornando uma sebe alta, Isadora parou.
congelada pela cena que se desenrolava a poucos metros. Igor, seu marido, abraçava uma mulher jovem de cabelos louros. Não era um abraço casual, mas íntimo, possessivo. E quando se beijaram, não foi um beijo rápido, mas prolongado, apaixonado. Isadora deixou cair a sacola com os doces. O ruído, embora suave, foi suficiente para chamar a atenção do casal. Igor virou-se e seu rosto empalideceu ao ver a esposa grávida parada ali, os olhos arregalados em choque. "Isadora!" exclamou, afastando-se bruscamente da loura. "O que faz aqui?" A jovem ao lado dele parecia confusa. "Igor, quem é ela?" perguntou, olhando de um para o outro. "Ninguém importante", respondeu ele rapidamente, uma frase que atravessou o coração de Isadora como uma lâmina. "Ninguém importante?" repetiu Isadora, a voz estranhamente calma apesar do turbilhão em seu interior. "Sou sua esposa, Igor, a mãe do seu filho." A expressão da jovem loura transformou-se de confusão para horror. "Esposa? Filho?" Ela se afastou de Igor, como se ele fosse contagioso. "Você disse que era solteiro, que só morava com um amigo por questões financeiras." Igor parecia encurralado entre as duas mulheres. "Vanessa, não é o que você está pensando." Começou estendendo a mão para a loura que já se afastava. "Não me toque!" gritou Vanessa pegando sua bolsa de uma mesa próxima. "Você me enganou, me fez acreditar que tínhamos um futuro juntos." Isadora observava a cena com uma estranha sensação de distanciamento, como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Quando Vanessa passou por ela a caminho da saída, seus olhares se cruzaram brevemente. Dois olhos marejados, duas mulheres traídas pelo mesmo homem. "Eu também estou grávida", murmurou Vanessa ao passar. "De 2 meses." A revelação foi como um soco no estômago. Isadora apoiou-se na parede para não cair, sentindo uma tontura súbita. Igor estava pálido, imóvel, incapaz de articular qualquer defesa. Foi nesse momento que Dona Teresa apareceu, atraída pela comoção. "O que está acontecendo aqui?" exigiu saber para em seguida notar Isadora. "O que ela faz aqui? Eu disse que não a queria no restaurante." Isadora reuniu suas últimas forças e endireitou a postura, uma mão protetora sobre a barriga. "Não se preocupe, Dona Teresa, não voltarei mais", disse dirigindo um último olhar a Igor. "Acabei de descobrir que meu marido tem outra família se formando." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Teresa olhou para o filho, uma expressão insondável no rosto. "É verdade, Igor?" perguntou finalmente. Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar da mãe ou da esposa. "Sim", admitiu, quase num sussurro. "Vanessa está grávida também." O tapa que Dona Teresa desferiu no rosto do filho ecoou pelo jardim. "Seu irresponsável", sibilou. "Como pôde fazer isso com nossa família? Com o restaurante? O que as pessoas vão dizer?" Isadora não esperou para ouvir o resto. Com passos trôpegos deixou o jardim, o restaurante e o que restava de suas ilusões. As lágrimas que segurara até então começaram a fluir livremente enquanto caminhava sem destino pelas ruas de Petrópolis. Como fora tão cega? Como não percebera os sinais? As ausências, os perfumes, as desculpas cada vez mais absurdas. Parando num banco de praça, Isadora sentiu uma contração dolorosa. Respirou fundo, tentando se acalmar. Não podia entrar em trabalho de parto prematuro. Não agora, não sozinha. O caminho de volta ao apartamento pareceu interminável. Quando finalmente chegou, encontrou Igor aguardando-a, sentado na escada do prédio. "Isadora", começou ele, levantando-se. "Precisamos conversar." "Não há nada para conversarmos", respondeu, tentando passar por ele para entrar no edifício. "Por favor", insistiu, segurando seu braço. "Deixe-me explicar." "Explicar o quê, Igor?" Isadora puxou o braço, libertando-se. "Como você tem vivido uma vida dupla? Como engravidou outra mulher enquanto eu carregava sua filha? Como mentiu para mim, para ela, para todos ao seu redor? Foi um erro", disse ele, baixando os olhos. "Eu estava confuso, me senti pressionado com a gravidez, com as exigências da minha mãe." "Poupe-me das desculpas", Isadora o interrompeu. "Não quero ouvir mais mentiras." "Não são mentiras." Ele elevou a voz, para logo em seguida controlar-se.
Olha, vamos entrar e conversar civilizadamente. Somos adultos, vamos ter um filho juntos. Isadora sentiu uma nova contração, mais forte que a anterior. Apoiou-se na parede, respirando com dificuldade. Você está bem? Perguntou Igor, genuinamente preocupado. Não estou, respondeu entre dentes. Fui traída, humilhada e agora minha filha pode estar chegando antes da hora por causa do estresse. Ele empalideceu. Vamos ao hospital. Depois conversamos. No pequeno hospital municipal de Petrópolis, o médico de plantão examinou Isadora e diagnosticou contrações de Braxton Hicks, os famosos alarmes falsos da gravidez, intensificados pelo estresse emocional. Recomendou repouso absoluto por pelo menos 48 horas. De volta ao apartamento, um silêncio pesado instalou-se entre o casal. Igor preparou um chá e trouxe para Isadora, que estava deitada no sofá. Precisamos decidir o que fazer, disse ele, sentando-se numa cadeira próxima. Sobre nós, sobre as crianças. Não há mais nós, Igor, respondeu Isadora, a voz cansada. Acabou. Não pode acabar assim, argumentou. Temos responsabilidades, obrigações um com o outro. Isadora riu, um som amargo e sem humor. Agora lembra de responsabilidades? Onde estava seu senso de dever quando dormia com outra mulher? Quando mentia para mim dia após dia? Igor passou as mãos pelo rosto, visivelmente abatido. O que quer que eu faça, Isadora? Que me arraste aos seus pés implorando perdão? Que abandone Vanessa, que também espera um filho meu? Quero que seja honesto pela primeira vez, ela respondeu, olhando-o diretamente nos olhos. O que você realmente quer? A pergunta pairou no ar por longos segundos. Finalmente, Igor suspirou profundamente. Quero ficar com você, disse sem grande convicção. Mas também não posso abandonar Vanessa neste momento. Talvez possamos ter um arranjo temporário, até as crianças nascerem. Você fica aqui, eu ajudo financeiramente, e com o tempo, decidimos o melhor a fazer. Isadora observou o homem à sua frente, procurando algum vestígio do Igor por quem se apaixonara. Não encontrou nada além de um estranho calculista manipulador, incapaz de assumir as consequências de seus atos. Saia daqui, disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Pegue suas coisas e vá embora. Amanhã mesmo iniciarei o processo de divórcio. Isadora, seja razoável. Saia, gritou a paciência finalmente esgotada. Não quero mais ouvir suas mentiras, suas desculpas patéticas. Se tem algum resquício de decência, pegue suas coisas e deixe-me em paz. Pela primeira vez desde que a conhecera, Igor viu em Isadora uma força que o intimidou. Sem mais argumentos, recolheu algumas roupas e documentos pessoais numa mala pequena. Voltaremos a conversar quando estiver mais calma, disse antes de sair. Vou deixar dinheiro para as próximas semanas. Pode ficar com seu dinheiro, respondeu Isadora, virando o rosto para a parede. Prefiro passar fome a depender de você novamente. Quando a porta se fechou atrás de Igor, Isadora permitiu-se chorar, verdadeiramente chorar, pela primeira vez naquele dia. Não eram lágrimas de tristeza pela perda do marido, mas de raiva por ter sido enganada, usada, descartada, como algo sem valor. Nunca mais, prometeu a si mesma e a filha em seu ventre. Nunca mais permitirei que um homem defina meu valor ou minha felicidade. Naquela noite, sozinha no apartamento que antes dividira com Igor, Isadora tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida e a de sua filha. Uma decisão que a levaria por caminhos inesperados e, eventualmente, ao encontro de um homem muito diferente de todos que conhecera até então. O choro de Isabela ecoava pelo pequeno quarto, enquanto Isadora, exausta após mais uma noite em claro, ninava a filha de 3 meses. Os cabelos desgrenhados, olheiras profundas e roupas amarrotadas evidenciavam o esgotamento da jovem mãe, que lutava diariamente para manter-se à tona. «Ash, meu amor», sussurrou, balançando suavemente o pequeno corpo em seus braços. «Mamãe está aqui. Vai ficar tudo bem». As palavras eram tanto para a filha quanto para si mesma, um mantra que repetia nos momentos mais difíceis, quando a solidão e as dificuldades ameaçavam sufocá-la. Os meses após a separação haviam sido brutais. O divórcio, surpreendentemente rápido devido à influência da família Mendonça,
que queria o caso resolvido discretamente, deixou Isadora com quase nada, além do direito a uma pensão alimentícia que Igor raramente pagava integralmente e no prazo. O apartamento onde viviam teve que ser devolvido. O proprietário era um amigo da família Mendonça. Isadora conseguiu alugar um quarto com banheiro nos fundos de uma casa antiga nos arredores de Petrópolis, onde agora vivia com Isabela. Depois de finalmente acalmar a filha, Isadora a colocou no berço improvisado, uma cesta grande revestida com mantas macias, e olhou para o relógio na parede descascada. 5 da manhã. Em 2 horas, precisaria estar na casa dos Almeida, a primeira família para quem trabalhava como empregada doméstica naquele dia. Isadora jamais imaginara que voltaria a exercer um trabalho tão similar ao que fazia na casa dos pais. A diferença era que agora recebia um salário e não precisava suportar o desprezo familiar. No entanto, a ironia não lhe escapava. Havia saído de casa sonhando com independência e uma vida melhor, apenas para encontrar-se novamente limpando casas alheias. A agência de empregos domésticos que a contratara organizava sua agenda em 3 residências diferentes. Pela manhã na casa dos Almeida, um casal de idosos gentis, à tarde na mansão dos Rocha, uma família rica e exigente com 3 filhos pequenos, e às terças e quintas, na casa de um homem solteiro chamado Ramiro Vasconcelos, sobre quem a agência fizera advertências específicas por ser extremamente exigente e detalhista. O berço de Isabela ficava durante o dia na casa dos Almeida, que gentilmente ofereceram um espaço no quarto de hóspedes para a bebê enquanto Isadora trabalhava. Dona Clotilde, a esposa, adorava crianças e frequentemente ajudava a cuidar da pequena quando acordava. "Você precisa descansar, menina", dizia sempre a senhora de cabelos brancos ao notar as olheiras de Isadora. "Deixe a bebê comigo enquanto limpa a sala. Já criei 4 filhos, sei bem como fazer." Aquela manhã, após tomar um banho rápido e vestir seu uniforme simples, calça jeans e camiseta branca, Isadora preparou a bolsa da filha com fraldas, mamadeiras e mudas de roupa. Precisava passar no supermercado a caminho do trabalho. O leite estava acabando e o dinheiro, como sempre, curto. Às 7 em ponto, bateu à porta dos Almeida, Isabela adormecida em seus braços. Dona Clotilde a recebeu com um sorriso genuíno. "Entre, querida." "O café está pronto", disse, já estendendo os braços para pegar a bebê. "Nossa princesinha está crescendo." Isadora sorriu, grata pela bondade daquela senhora que, sem obrigação alguma, tratava-a com a dignidade que sua própria família nunca oferecera. A manhã transcorreu como de costume: limpeza das salas, quartos e banheiros, lavagem de roupas, preparo do almoço. Por volta das 13h, despediu-se dos Almeida e seguiu para a casa dos Rocha, levando Isabela consigo. Lá a recepção era bem diferente. "Atrasada de novo, Isadora", reclamou Patrícia Rocha, uma mulher magra na casa dos 40, que nunca levantava os olhos do celular para falar com a empregada. "E trouxe essa criança de novo? Já falei que não gosto de bebês chorando enquanto trabalha." "São apenas 13h05, senhora Rocha", respondeu Isadora, mantendo o tom respeitoso apesar da raiva que sentia. "E a agência está ciente de que preciso trazer minha filha. Não tenho com quem deixá-la nas tardes." Patrícia bufou, visivelmente contrariada. "Tanto faz. Há uma pilha de roupas para passar, o quarto das crianças está um caos e estamos esperando visitas para o jantar. Não quero ver poeira em lugar nenhum, entendeu?" Isadora assentiu silenciosamente. O tratamento na casa dos Rocha lembrava-a dolorosamente de Dona Teresa, a ex-sogra que a tratava como um ser inferior. A diferença era que agora ela tinha uma filha para proteger e sustentar. Um propósito maior que impedia que se revoltasse ou desistisse. Enquanto passava as camisas de linho do Sr. Rocha, com Isabela dormindo num cantinho improvisado da área de serviço, Isadora permitiu-se pensar no dia seguinte. Terça-feira significava trabalhar na casa de Ramiro Vasconcelos, o cliente sobre quem a agência tanto a advertira. Para sua surpresa, nas poucas vezes em que estivera lá, Ramiro sequer aparecera. Era um executivo ocupado, segundo a agência, que raramente estava em casa durante o dia. Isadora apenas recebia instruções detalhadas por escrito, listas precisas do que deveria ser feito e como.
A casa, um apartamento espaçoso no melhor bairro de Petrópolis, era impecavelmente organizada para um homem solteiro. O que mais intrigava Isadora eram as notas. Pequenos recados que ele deixava na geladeira, agradecendo por serviços específicos ou elogiando detalhes que ela achava que passariam despercebidos. Obrigado por organizar os livros por autor, exatamente como prefiro. O aroma do ambientador de lavanda no escritório está perfeito. Pequenos gestos de reconhecimento que valiam mais do que muitas palavras. Chegando em casa tarde da noite, após o exaustivo dia de trabalho, Isadora encontrou um envelope no chão, próximo à porta. A pensão alimentícia, finalmente. Abriu-o ansiosa, apenas para descobrir que Igor enviara menos da metade do valor determinado pela justiça. Um bilhete acompanhava o dinheiro. Estou com dificuldades financeiras. Vanessa perdeu o bebê e está com depressão. Preciso cobrir seus gastos médicos. Compensarei no próximo mês. Isadora amassou o bilhete, uma mistura de raiva e cansaço dominando seu ser. Sempre havia uma desculpa, sempre uma razão para priorizar outros, em vez dela e de Isabela. Pensou em entrar com uma ação judicial, mas não tinha dinheiro para advogados, nem energia para mais batalhas. Depois de alimentar Isabela e finalmente colocá-la para dormir, permitiu-se um momento de fraqueza. Sentada no pequeno sofá rasgado que ganhara de Dona Clotilde, chorou silenciosamente. Não era apenas o dinheiro, não era apenas o cansaço físico. Era o peso de carregar sozinha uma responsabilidade para a qual ninguém a preparara. Era a dor de ver seus sonhos de estudo e progresso cada vez mais distantes. Um dia de cada vez, sussurrou para si mesma, enxugando as lágrimas. Por Isabela. Na manhã seguinte, o despertador tocou às 6 horas. Isadora preparou-se rapidamente, alimentou Isabela, e às 8 horas estava diante do elegante edifício onde morava Ramiro Vasconcelos. O porteiro já a conhecia e a deixou subir sem anúncios. Com a chave que a agência lhe fornecera, abriu a porta do apartamento 701. Como sempre, a organização impecável a recebeu. Na geladeira, encontrou o habitual bilhete com instruções, mas desta vez havia algo diferente. Estarei em casa por volta das 13 horas. Se puder preparar algo para o almoço, ficarei grato. Há ingredientes na geladeira. Se sua filha estiver com você, fique à vontade para trazê-la. R.V. Isadora releu o bilhete surpresa. Como ele sabia de Isabela, provavelmente a agência havia mencionado. Olhou para a filha que dormia no carrinho e decidiu cumprir o pedido. Afinal, era seu trabalho, e a possibilidade de finalmente conhecer o misterioso Ramiro Vasconcelos despertava uma curiosidade que não sentia há muito tempo. Iniciou a limpeza do apartamento. Embora houvesse pouco a fazer, o lugar estava sempre impecável. Em seguida, explorou a geladeira, surpreendendo-se com a variedade de ingredientes frescos. Decidiu preparar um risoto de cogumelos, prato que aprendera no restaurante Sabor Mineiro durante sua breve passagem por lá. Às 13 horas em ponto, enquanto Isadora finalizava o risoto, a porta da frente abriu-se. Isabela, que brincava num cobertor estendido no chão da sala, soltou um gritinho alegre, como se anunciasse a chegada do dono da casa. Isadora congelou por um instante, sentindo-se subitamente nervosa. E se ele fosse como os outros patrões que já tivera? E se não gostasse de ver uma bebê em sua sala imaculada? Ramiro Vasconcelos era diferente de qualquer imagem que Isadora pudesse ter construído. Alto, na casa dos 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, porte elegante sem ser intimidador. Vestia um terno azul marinho impecável, sem gravata, e carregava uma pasta de couro sob o braço. Seus olhos, de um castanho profundo, foram primeiro para Isabela no chão da sala e depois para Isadora, parada na entrada da cozinha. Boa tarde, disse ele, com uma voz grave e melodiosa. Você deve ser Isadora, e esta pequena dama seria Isabela, respondeu Isadora, instintivamente enxugando as mãos no avental. Me desculpe por trazê-la, mas não tinha com quem deixá-la hoje. Ramiro aproximou-se da bebê, que o observava com curiosidade. Não há problema algum, disse, abaixando-se para ficar na altura de Isabela. Olá, jovem senhorita. É um prazer recebê-la em minha casa.
Para surpresa de Isadora, Isabela sorriu e estendeu os bracinhos na direção dele, um gesto que raramente fazia com estranhos. Ramiro pareceu igualmente surpreso, mas não recuou. Com uma naturalidade que contradisse sua aparência formal, estendeu o dedo indicador que a bebê agarrou com entusiasmo. Ela gostou de você, comentou Isadora, relaxando um pouco. O sentimento é recíproco, respondeu Ramiro, levantando-se. Há algo maravilhoso na honestidade dos bebês. Eles não fingem, não têm agendas ocultas. Isadora não soube o que responder. Havia uma profundidade naquele comentário aparentemente simples, uma percepção que a pegou desprevenida. Preparei risoto de cogumelos, disse, mudando de assunto. Espero que goste. Meu prato favorito. Ramiro sorriu, e Isadora notou pequenas rugas nos cantos dos olhos, sinal de alguém que sorria com frequência, contrariando a imagem severa que a agência pintara. Vou apenas lavar as mãos e trocar de roupa. Por favor, sinta-se à vontade para servir. Enquanto ele se retirava, Isadora ficou parada por um instante, processando o encontro. Havia algo naquele homem, uma dignidade tranquila, uma gentileza natural, que a desarmou completamente. Pegou Isabela no colo e retornou à cozinha para finalizar o almoço, tentando entender por que seu coração batia ligeiramente mais rápido. Quando Ramiro retornou vestindo calça social e uma camisa simples, Isadora já havia arrumado a mesa da sala de jantar com os pratos que encontrara no armário. Não precisava se dar ao trabalho de servir, disse ele, sentando-se. Você já tem trabalho suficiente. Não é problema, respondeu Isadora, incerta sobre o que fazer em seguida. Deveria deixá-lo almoçar sozinho, servir-se também, esperar na cozinha. Como se lesse seus pensamentos, Ramiro indicou a cadeira à sua frente. Por favor, junte-se a mim. A menos que prefira almoçar em outro momento. Isadora hesitou. Em nenhuma das casas onde trabalhava havia sido convidada a sentar-se à mesa com os patrões. Eu não queria incomodar, respondeu, ajeitando Isabela no colo. Não é incômodo algum, insistiu ele com um sorriso gentil. Na verdade, é bastante solitário comer sozinho dia após dia. Sua companhia e a de Isabela seriam bem-vindas. Algo na sinceridade daquelas palavras fez Isadora ceder. Sentou-se, colocando Isabela no colo, e serviu-se de uma pequena porção de risoto. O almoço transcorreu numa conversa surpreendentemente fácil. Ramiro perguntou sobre Isabela, sobre como Isadora estava se adaptando a Petrópolis, sobre seus outros trabalhos. Não eram perguntas invasivas ou por mera cortesia, parecia genuinamente interessado nas respostas. A agência mencionou que você trabalha em 3 casas diferentes, comentou ele, enquanto servia-se de mais um pouco de risoto. Deve ser exaustivo, especialmente com uma criança pequena. É cansativo, mas necessário, respondeu Isadora. Os custos em Petrópolis são altos e a pensão que recebo nem sempre é confiável. Ramiro assentiu, sem pedir detalhes sobre sua situação pessoal, um respeito por sua privacidade que Isadora apreciou. Este risoto está excepcional, disse ele, mudando de assunto. Onde aprendeu a cozinhar assim? A pergunta, embora simples, abriu uma comporta de lembranças que Isadora preferia manter fechada. Hesitou, considerando uma resposta vaga, mas algo na atenção respeitosa de Ramiro a fez optar pela verdade. Trabalhei por um breve período num restaurante aqui do centro, o Sabor Mineiro. Aprendi muito na cozinha de lá. Conheço o lugar, comentou Ramiro. Boa comida, embora ultimamente o serviço tenha deixado a desejar. Isadora permitiu-se um pequeno sorriso. Se ele soubesse que estava falando do restaurante de sua ex-sogra, do lugar onde conhecera Igor, onde toda a sua vida havia mudado. As circunstâncias nem sempre permitem que sigamos nos lugares que gostamos, disse vagamente. Ramiro a observou por um momento, como se percebesse as camadas de significado por trás daquela frase simples. Verdade, concordou. A vida raramente segue o roteiro que planejamos. O restante do almoço transcorreu em conversas leves. Quando terminaram, Isadora insistiu em lavar a louça apesar dos protestos educados de Ramiro. É meu trabalho, disse com um sorriso. Além disso, você foi gentil o suficiente em compartilhar sua refeição conosco.
Enquanto lavava os pratos, com Isabela adormecida no carrinho ao lado, Isadora percebeu que havia passado quase 2 horas na companhia de Ramiro sem sentir-se julgada, diminuída ou explorada. Era uma sensação estranhamente reconfortante. Quando terminou as tarefas e preparou-se para sair, Ramiro reapareceu da área do escritório. "Gostaria de propor algo, se me permite", disse ele, mantendo uma distância respeitosa. "Tenho observado seu trabalho nas últimas semanas através das transformações na minha casa. Sua atenção aos detalhes é impressionante." "Obrigada", respondeu Isadora, surpresa com o elogio direto. "Estou precisando de alguém que venha todos os dias, não apenas 2 vezes por semana", continuou ele. "Alguém que cuide não apenas da limpeza, mas também prepare refeições, organize minha agenda pessoal, essencialmente uma governanta. O salário seria consideravelmente maior do que o que você recebe atualmente na agência. E claro, Isabela seria bem-vinda." Isadora ficou momentaneamente sem palavras. Uma oferta de emprego exclusivo, com melhor remuneração, em um ambiente onde era tratada com respeito. "Por que eu?", perguntou finalmente, a insegurança falando mais alto. "Deve haver profissionais mais qualificadas na agência. Prefiro trabalhar com alguém cujo caráter já pude observar, mesmo que brevemente", respondeu Ramiro com sinceridade. "E há algo na forma como você cuida da minha casa, como se realmente se importasse. Isso não se ensina, não se compra." Isadora sentiu o calor subir às bochechas, desacostumada a receber reconhecimento por seu trabalho. "Eu preciso pensar", disse, genuinamente indecisa. Seria uma mudança significativa. "Claro", Ramiro assentiu sem pressionar. "Pense com calma. Minha oferta permanece aberta." Ao sair do apartamento de Ramiro naquela tarde, com Isabela adormecida no carrinho, Isadora sentia-se simultaneamente apreensiva e esperançosa. A oferta representava uma oportunidade de estabilidade que não tivera desde que saíra da casa dos pais. Mas também significava colocar todos os ovos numa única cesta, depender inteiramente de um único patrão. O que mais a inquietava, porém, era a sensação estranha que sentira durante o almoço. Aquele homem elegante e solitário, com sua gentileza distinta e interesse genuíno, havia despertado algo que Isadora julgava morto após a experiência traumática com Igor. Curiosidade, talvez admiração. "Não seja tola", murmurou para si mesma enquanto descia de ônibus próximo à sua pequena casa. "É apenas um emprego melhor, nada mais." Mas mesmo enquanto tentava convencer-se, Isadora sabia que algo havia mudado naquela tarde. Uma pequena semente de possibilidade havia sido plantada em seu coração maltratado. E apesar de todas as cicatrizes e defesas construídas, uma parte dela desejava secretamente ver aquela semente florescer. 6 meses haviam se passado desde que Isadora aceitara a proposta de Ramiro, e sua vida transformara-se de maneiras que jamais imaginara possíveis. O apartamento elegante na área nobre de Petrópolis tornara-se não apenas seu local de trabalho, mas um segundo lar onde ela e Isabela, agora com quase 1 ano, sentiam-se genuinamente acolhidas. Naquela manhã de primavera, enquanto organizava os relatórios que Ramiro precisaria para uma reunião importante, Isadora sorriu ao ver sua filha engatinhando livremente pelo tapete da sala, perseguindo uma bola colorida. Um pequeno cercadinho no canto do escritório havia se tornado o espaço oficial de Isabela, ideia do próprio Ramiro, que insistira em adaptar o ambiente para a pequena. A rotina que haviam estabelecido fluía com uma naturalidade surpreendente. Isadora chegava cedo, preparava o café da manhã e cuidava das tarefas domésticas, enquanto Ramiro trabalhava em seu escritório. Almoçavam juntos quase todos os dias, uma tradição que começara como exceção e tornara-se regra. Após o expediente, Ramiro frequentemente convidava Isadora e Isabela para um passeio pelos jardins do bairro ou pelo parque próximo. Era uma relação profissional, certamente, mas com uma camaradagem que transcendia o usual entre patrão e empregada. Ramiro nunca ultrapassava os limites do respeito, nunca a fazia sentir-se inferior ou explorada. Pelo contrário, valorizava suas opiniões, apreciava suas habilidades e demonstrava uma afeição genuína por Isabela,
que o recebia com gritinhos de alegria sempre que o via. O que mais impressionava Isadora era a capacidade de Ramiro de ver além das aparências, de enxergar o potencial onde outros viam apenas limitações. Quando descobriu que ela havia estudado à distância durante os anos na fábrica de tecidos, insistiu para que retomasse os estudos. "Você tem uma mente brilhante, Isadora", dissera ele, após uma conversa particularmente interessante sobre um livro que ambos haviam lido. Seria um desperdício não desenvolvê-la. Com seu apoio e flexibilidade de horários, Isadora havia se matriculado num curso técnico de administração, realizando finalmente o sonho interrompido pela gravidez e pelo casamento fracassado. Nas noites de estudo, não era incomum que Ramiro cuidasse de Isabela, lendo histórias para a menina enquanto Isadora concentrava-se em suas tarefas. "Está muito silencioso aí", gritou ela do escritório, interrompendo momentaneamente seus pensamentos. "O que vocês dois estão aprontando?" O som da risada grave de Ramiro, misturada aos gritinhos alegres de Isabela, veio da sala de estar. "Apenas ensinando à futura chefe das empresas Vasconcelos os princípios básicos de construção de torres com blocos", respondeu ele em tom divertido. Embora ela pareça preferir a estratégia de demolição. Isadora sorriu, levantando-se para verificar. Da porta do escritório, observou a cena que havia se tornado estranhamente familiar e reconfortante. Ramiro sentado no tapete, em mangas de camisa e descalço, construindo pacientemente uma torre de blocos coloridos que Isabela derrubava com deleite, apenas para vê-lo reconstruir. Algo naquela imagem, a paciência dele, a confiança da filha, a simplicidade da alegria compartilhada, fez seu coração apertar-se de uma forma nova e assustadora. Nos últimos meses havia lutado contra os sentimentos crescentes por Ramiro, convencendo-se de que era apenas gratidão, apenas admiração, por um homem que a tratava com dignidade. Mas era mais que isso, e ambos sabiam. Estava nas pequenas pausas durante as conversas, nos olhares que duravam um segundo a mais que o necessário, na forma como evitavam cuidadosamente qualquer contato físico, como se temessem o que poderia acontecer se começassem. "Deveríamos jantar fora hoje", sugeriu Ramiro, notando sua presença na porta, "para comemorar sua excelente nota no primeiro semestre." "Não é necessário", respondeu Isadora, sentindo o familiar calor subir pelo pescoço. "É apenas uma nota." "É uma conquista", insistiu ele gentilmente. "E conquistas merecem ser celebradas." Antes que pudesse responder, o interfone tocou. Isadora dirigiu-se rapidamente para atendê-lo, aliviada pela interrupção do momento de intimidade. "Senhor Vasconcelos." A voz do porteiro soou no aparelho. "Há um senhor chamado Igor Mendonça insistindo em falar com o senhor. Diz que é sobre um contrato de trabalho." O nome caiu como uma bomba no ambiente tranquilo. Isadora congelou, a mão ainda no interfone, o sangue parecendo gelar em suas veias. "Igor, ali, agora." Ramiro notou imediatamente sua reação. "Tudo bem?" perguntou, levantando-se com Isabela nos braços. Isadora começou, a voz trêmula. "É o pai de Isabela." A compreensão passou pelo rosto de Ramiro como uma sombra. Nos meses de convivência, Isadora havia compartilhado apenas o mínimo sobre seu casamento fracassado, sem entrar em detalhes sobre as humilhações e traições. "Não precisa vê-lo se não quiser", disse Ramiro, aproximando-se. "Posso pedir ao porteiro que o mande embora." Isadora respirou fundo, sentindo um misto de medo e indignação. Por que Igor estaria ali? Como descobrir aonde ela trabalhava? "Ele veio para falar com você, não comigo", respondeu tentando controlar a voz. "Algo sobre um contrato." "Mesmo assim", insistiu Ramiro, "não permitirei que ele a incomode em minha casa." A preocupação genuína em sua voz deu a Isadora a coragem que precisava. Havia enfrentado coisas demais para se esconder agora. "Está tudo bem", disse, estendendo os braços para pegar Isabela. "Deixe-o subir. Mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentá-lo novamente." Com relutância visível, Ramiro assentiu e autorizou a entrada de Igor. Os minutos que se seguiram pareceram eternos. Isadora levou Isabela para o quarto de hóspedes, que Ramiro havia adaptado como um pequeno berçário para os dias em que precisavam ficar até mais tarde. Não queria que a filha presenciasse o encontro.
Quando a campainha tocou, Isadora já estava na sala, ao lado de Ramiro, que agora vestia o paletó e reassumira a postura formal do empresário bem-sucedido. "Vou atender", disse Ramiro, sua voz suave, mas firme. "Fique tranquila." Ao abrir a porta, Isadora viu imediatamente que Igor não estava em seus melhores dias. O homem que um dia considerara bonito e charmoso parecia abatido, com olheiras profundas, barba por fazer e roupas ligeiramente amarrotadas. "Senhor Vasconcelos?" Igor estendeu a mão, claramente nervoso. "É uma honra finalmente conhecê-lo. Sou Igor Mendonça, da construtora Horizonte. Gostaria de discutir uma proposta de parceria que pode ser muito vantajosa para suas empresas." Seu olhar, ao passar por Isadora parada mais atrás, congelou. A surpresa em seu rosto era evidente. "Isadora, o que você faz aqui?" "Ela trabalha para mim", respondeu Ramiro friamente, sem retribuir o aperto de mão oferecido. "E pelo seu tom de surpresa, presumo que não veio aqui para vê-la." Igor parecia completamente deslocado, alternando o olhar entre Ramiro e Isadora, como se tentasse compreender a situação. "Não, eu vim apresentar uma proposta de negócios", gaguejou. "Não sabia que Isadora trabalhava aqui." "Interessante coincidência", comentou Ramiro, o ceticismo evidente em sua voz. "Por favor, entre. Vamos conversar no escritório." Enquanto Igor passava, lançou a Isadora um olhar que ela não conseguiu decifrar completamente. Havia surpresa, certo embaraço, mas também algo mais, talvez inveja ou arrependimento. No escritório, Ramiro indicou uma cadeira para Igor e permaneceu de pé, sem oferecer café ou qualquer outra cortesia. "Então, senhor Mendonça, qual é essa proposta tão urgente que o traz à minha casa sem agendamento?" Igor parecia cada vez mais desconfortável, ajustando a gravata como se de repente estivesse muito apertada. "A construtora Horizonte está buscando parceiros para um grande empreendimento na área central de Petrópolis." Começou, abrindo nervosamente a pasta que trazia. "Com o prestígio das empresas Vasconcelos, poderíamos..." "Permita-me interrompê-lo", disse Ramiro, erguendo a mão. "Como você descobriu meu endereço residencial? Por que não procurou meu escritório durante horário comercial?" A pergunta pegou Igor desprevenido. Ele engoliu em seco antes de responder. "Um contato em comum mencionou que o senhor prefere discutir negócios em ambiente mais informal." "Um contato em comum?" Ramiro ergueu uma sobrancelha. "Quem seria?" "Prefiro não mencionar nomes", respondeu Igor, visivelmente nervoso. "Entendo." Ramiro cruzou os braços. "Senhor Mendonça, serei direto. Não tenho interesse em fazer negócios com alguém que aparece sem convite em minha residência e aparentemente obteve meu endereço por meios questionáveis. Além disso..." Ele fez uma pausa significativa, olhando brevemente na direção de Isadora, que permanecia na porta do escritório. "Além disso, tenho princípios muito claros sobre o tipo de pessoa com quem me associo, tanto profissional quanto pessoalmente. E homens que abandonam suas responsabilidades como pai não se qualificam." O rosto de Igor empalideceu. Pela primeira vez, olhou diretamente para Isadora. "Isso é mentira", protestou levantando-se. "Eu nunca abandonei minha filha. Isadora não permite que eu a veja." "É mesmo?" A voz de Isadora soou mais firme do que ela mesma esperava. "Quando foi a última vez que você pagou a pensão integralmente, Igor? Quando foi a última vez que perguntou como Isabela estava? Se precisava de algo? Se estava doente ou saudável?" Igor pareceu murchar diante das perguntas diretas. "Tenho passado por dificuldades financeiras", murmurou. "Você sabe disso. Depois que Vanessa perdeu o bebê e voltou para a família, tive que recomeçar do zero. Minha mãe perdeu o restaurante por causa de dívidas e... Não me interessam suas desculpas", interrompeu Isadora, anos de mágoa reprimida finalmente encontrando vazão. "O que me interessa é que minha filha merece mais do que um pai que se lembra dela apenas quando é conveniente." Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Ramiro observava a cena sem interferir, respeitando o momento de Isadora. "Você parece estar muito bem aqui", comentou Igor finalmente, um brilho malicioso surgindo em seus olhos. "Sempre soube se virar, não é? Arrumou um patrão rico e... Cuidado com o que vai dizer a seguir, senhor Mendonça.
A voz de Ramiro soou como aço frio. Sugiro que saia agora, antes que diga algo de que realmente se arrependa. Igor hesitou, avaliando o homem à sua frente. Algo na postura de Ramiro, na firmeza de seu olhar, fez com que reconsiderasse. Recolheu seus papéis em silêncio e dirigiu-se à porta. Isso não acabou, murmurou ao passar por Isadora. Se não posso fazer negócios, pelo menos vou exigir meus direitos como pai. Começando por visitas regulares. Você tem esses direitos na teoria, Igor, respondeu ela, sustentando seu olhar. Mas na prática, terá que provar que merece ser pai de Isabela. E isso começa com responsabilidade, não com ameaças. Quando a porta do apartamento finalmente se fechou atrás de Igor, Isadora sentiu as pernas fraquejarem. Ramiro estava ao seu lado instantaneamente, oferecendo apoio sem tocar nela, sempre respeitando os limites invisíveis que haviam estabelecido. Você foi incrível, disse ele, admiração evidente em sua voz. Enfrentou-o com uma dignidade que ele claramente não merece. Isadora não respondeu imediatamente. Anos de dor, humilhação e medo pareciam dissolver-se após aquela confrontação. Havia enfrentado Igor e descoberto que ele não tinha mais poder sobre ela. Obrigada por me defender, disse finalmente. Por não permitir que ele me diminuísse novamente. Você não precisa que ninguém a defenda, Isadora, respondeu Ramiro com um sorriso genuíno. Mas enquanto estiver sob meu teto, ninguém lhe faltará com respeito. Aquela noite, após colocar Isabela para dormir, Isadora encontrou Ramiro na varanda do apartamento, contemplando as luzes da cidade. O jantar que haviam planejado fora esquecido, substituído por um delivery simples que comeram em silêncio, processando os eventos do dia. No que está pensando? Perguntou ela, juntando-se a ele na contemplação da noite. Em como a vida pode mudar completamente em questão de meses, respondeu ele, sem desviar o olhar do horizonte. Em como encontramos luz nas situações mais inesperadas. Isadora sentiu o coração acelerar. Havia algo no ar entre eles, uma tensão que não era desconfortável, mas expectante, como a quietude antes de uma revelação importante. Ramiro, eu... Começou sem saber exatamente como expressar a gratidão, o afeto, o medo que sentia. Não precisa dizer nada. Ele a interrompeu gentilmente, finalmente virando-se para encará-la. Sei que sua confiança foi quebrada, que foi traída de todas as formas possíveis. Sei que tem receio e está certa em tê-lo. Não é só isso, admitiu Isadora. Tenho medo de confundir gratidão com outros sentimentos. Tenho medo de que veja em mim apenas uma mulher frágil que precisa de ajuda, não uma igual. Ramiro sorriu, um sorriso suave, cheio de compreensão. Isadora, o que vejo em você é uma força que poucas pessoas possuem. Uma mulher que, apesar de todas as adversidades, manteve sua dignidade e integridade, que protege sua filha com ferocidade, que estuda após um dia exaustivo de trabalho, que enfrenta seu passado de cabeça erguida. Não há nada de frágil em você. As palavras dele tocaram algo profundo em Isadora, uma ferida antiga que começava finalmente a cicatrizar. E quanto a nós? Perguntou, a voz quase um sussurro. Isso pode funcionar? Você, um empresário bem-sucedido, e eu, uma empregada doméstica com uma filha pequena? Rótulos, respondeu Ramiro dando um passo em sua direção. São apenas rótulos que a sociedade impõe, que não definem quem realmente somos. O que importa é o que sentimos, o que construímos juntos. Ele estendeu a mão, um gesto simples de oferecimento, não de tomada. Não tenho pressa, Isadora. Podemos construir isso no seu tempo, no nosso tempo. O que sinto por você e por Isabela não vai desaparecer. Com uma coragem que não sabia possuir, Isadora tomou a mão estendida de Ramiro. Era a primeira vez que se tocavam intencionalmente, que cruzavam a barreira invisível que haviam estabelecido. O contato, tão simples, trouxe consigo uma promessa silenciosa de possibilidades. Um passo de cada vez, sugeriu ela, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Um passo de cada vez, concordou ele, retribuindo o sorriso. 3 anos depois, Isadora observava a filha de 4 anos correr pelo jardim da casa que dividia com Ramiro, agora seu marido. Isabela, com seus cachos escuros e olhos vivazes,
perseguia uma borboleta com a determinação que herdara da mãe. Cuidado para não cair, amor, advertiu Isadora, embora soubesse que a filha raramente tropeçava, confiante em cada passo que dava. Sentada num banquinho do jardim, lendo para o teste final do curso de administração que finalmente completaria no mês seguinte, Isadora refletia sobre a jornada que a trouxera até ali. As dores, as humilhações, as lutas, todas haviam forjado a mulher que se tornara. Igor eventualmente reaparecera em suas vidas, não como uma ameaça, mas como uma presença distante que visitava Isabela ocasionalmente, sempre sob supervisão. Nunca se tornara o pai que Isadora esperava que fosse, mas ao menos mantinha algum contato com a filha. O restaurante Sabor Mineiro fechara definitivamente, incapaz de sobreviver à má gestão de Dona Teresa, que agora dependia do filho para sobreviver. A ironia não escapava a Isadora. A mulher que a tratara como inferior, que questionara a paternidade de sua filha, agora vivia num apartamento pequeno, sustentada pelo mesmo filho que uma vez manipulara. No que está pensando? A voz de Ramiro a trouxe de volta ao presente. Ele se aproximava pelo jardim recém-chegado do trabalho, a gravata já frouxa no pescoço. Em como a vida dá voltas, respondeu sorrindo ao vê-lo abaixar-se para receber o abraço entusiasmado de Isabela, que abandonara a perseguição à borboleta ao vê-lo chegar. Voltas para melhor, espero, disse ele, sentando-se ao seu lado após girar Isabela no ar, provocando gargalhadas de deleite da menina. Sem dúvida, confirmou Isadora, apoiando a cabeça no ombro do marido. Embora o caminho nem sempre tenha sido fácil. Ramiro tomou sua mão entre as suas, um gesto que se tornara tão natural quanto respirar. Os melhores caminhos raramente são fáceis, meu amor, disse beijando suavemente sua têmpora. Mas são os únicos que valem a pena percorrer. Enquanto observavam Isabela retornar à sua caçada de borboletas no jardim iluminado pelo sol poente, Isadora pensou em todas as mulheres que, como ela, enfrentavam diariamente a batalha pela dignidade, pelo respeito, pelo direito de serem valorizadas por quem realmente eram. Algumas, como ela, eventualmente encontravam paz e amor genuíno. Outras continuavam lutando. Mas todas, em sua essência, carregavam a mesma força interior, a mesma capacidade de reconstrução que ela descobrira em si mesma através das adversidades. A jornada de Isadora, da menina invisível que crescera num quartinho de despejo à mulher realizada que agora era, servia como testemunho silencioso de que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chegaria, trazendo consigo novas possibilidades, novos começos. Mamãe, olha, peguei ela! Gritou Isabela, correndo em sua direção com as mãos em concha, onde uma borboleta azul batia suavemente as asas. É linda, meu amor, respondeu Isadora, admirando não apenas a borboleta, mas principalmente o brilho nos olhos da filha, aquela alegria pura que só as crianças amadas e seguras conseguem expressar. Ela parece com você, sabia? Comentou Ramiro, observando a interação entre mãe e filha. Frágil apenas na aparência, mas capaz de atravessar tempestades e ainda manter suas cores. Isadora sorriu, sentindo a familiar onda de calor que as palavras dele sempre provocavam. Um dia vou contar toda a nossa história para Isabela, disse, enquanto a menina soltava a borboleta e observava fascinada seu voo para longe. Quero que ela saiba que, não importa de onde venha, é o que escolhe ser que define seu valor. E ela terá o melhor exemplo possível, respondeu Ramiro, beijando suavemente seus lábios. Naquele entardecer tranquilo, cercada pela família que construíra, não por laços de sangue, mas por escolhas de amor, Isadora finalmente compreendia. A verdadeira força não estava em nunca cair, mas em levantar-se vez após vez, com a dignidade intacta e o coração aberto para as possibilidades que o futuro sempre guarda, mesmo depois das noites mais escuras. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isadora tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um gostei no vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida.
Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.